Então, vamos lá, finalmente, as falácias, né? Eu estou seguindo aqui o texto christianarede.com, falácias, é o guia das falácias do Stephen Downes. Aí, olhem, por favor, no chat, tá certo? Então, vamos começar pelas falácias de dispersão. Ele define isso aí pelo uso ilegítimo de um operador proposicional. Vamos pular essa parte, vamos direto para o falso dilema. Anotem aí, é falso dilema ou falsa dicotomia? Falso dilema, eu recomendo que vocês estejam com um lápis, alguma coisa assim, né? Em sala de aula, eu costumo ditar essas coisas para os alunos de cabeça, né? De cor. Escrever é uma parte do aprendizado, né? A gente aprende as coisas muito mais facilmente uma vez que escreve, né? Escrever, falar e pensar as coisas, né? E ler sobre as coisas. Mas aqui, eu, evidentemente, não vou ficar ditando para vocês. Vocês entram aqui na página, vejam aí falso dilema. Falso dilema ou falsa dicotomia. Eles definem como é dado um número limitado de opções, na maioria dos casos apenas duas, quando de fato há mais. Eu definiria assim, anotem aí, a falsa dicotomia ocorre quando, acho que eu vou ditar, eu costumo, já há tantos anos eu faço isso, anotem aí, a falsa dicotomia ocorre quando dentre muitas possibilidades, apenas duas são destacadas. Então, a falsa dicotomia ocorre quando, entre muitas possibilidades, apenas duas, ali duas ou mais, né? Você pode destacar apenas três, mas aí não é mais, seria mais de uma dicotomia, seria uma tricotomia, certo? Porque dia aí indica que é dois, né? Dilema, dicotomia, o prefixo da palavra indica dois, mas pode ser três, né? Mas em geral é sempre dois. E um bom exemplo o primeiro exemplo que eu apresento de falsa dicotomia é aquele lema da ditadura dos anos 70, que eu cheguei a ver nos carros, que as pessoas penduravam isso com adesivo nos carros. É assim, ditadura não, perdão. Brasil, ame-o ou deixe-o. Quer dizer, isso queria dizer, né? Ou você ama o Brasil e não é crítico em relação às coisas que estão acontecendo e aceita as coisas como se dão, ou se você tem críticas a fazer, vai embora, certo? Então, qual é o defeito dessa argumentação? Que você reduz tudo a duas possibilidades, quando na verdade é muitas mais. Você pode amar o Brasil e ser crítico, você pode amar o Brasil e não ser crítico, você pode não amar e não ser crítico também, você pode amar e ser crítico, e pode ser crítico também em diversos níveis, diversas maneiras. Então, há todo um universo de possibilidades, mas eles reduzem isso a apenas duas. Certo? Como se houvesse apenas duas. Então, isso que caracteriza a falta de dicotomia. Fala aí. Mas ela tem, Matheus, ela tem a forma válida da disjunção exclusiva, né? E aí entra naquele problema de definição, né? Que o Alípio estava falando, né? Exatamente. Ela é formalmente válida, né? Mas, de acordo com qualquer teoria da verdade um pouco mais atenciosa, a gente vai ver que tem mais do que duas opções, né? Exatamente. Você falou muito bem. É uma disjunção exclusiva. O que é uma disjunção exclusiva? A disjunção exclusiva é verdadeira apenas em dois casos, quando os disjuntos ou as proposições que a compõem são simultaneamente verdadeiros ou quando são simultaneamente falsos. Perdão, desculpe, apague isso aí. Só é verdadeiro em dois casos, né? Quando uma proposição é verdadeira e outra falsa, e quando uma é falsa e outra é verdadeira. Quando elas são simultaneamente verdadeiras e quando elas são simultaneamente falsas, a disjunção exclusiva é falsa, correto? E isso difere da disjunção inclusiva, porque a disjunção inclusiva vai ser verdadeira quando uma é uma verdadeira e outra falsa, quando uma é falsa e outra é verdadeira, quando duas forem verdadeiras, certo? Então, nesse sentido, isso aí é um sofisma, não pela forma lógica, mas pela realidade, né? Porque
essa proposição não cobre a realidade, não há duas possibilidades apenas. Os estoques estavam muito preocupados com isso, tanto que a distinção que eles fazem entre coisas boas e más no mundo inclui as coisas que não são boas nem mais, inclui as coisas indiferentes. Quer dizer que é só coisas boas ou mais no mundo seria também praticar uma falsa dicotomia. Por isso que eles falam coisas boas, coisas mais, e coisas nem boas ou mais, quer dizer, coisas indiferentes. Certo? Fala aí, Alípio. Então, essa falsa dicotomia, ela vai estar na mesma categoria da pergunta complexa, no sentido de que foi apontado aí um problema na proposição, né? Mas quando você fala Brasil, ame ou deixo, ou no mundo só há coisas boas ou ruins, isso não é, até aí, pelo menos, necessariamente um argumento. É possível você incluir uma falsa dicotomia no argumento, mas até então, nem sempre você usar uma falsa dicotomia, ela ocorre no plano argumentativo. Você pode fazer uma proposição com a falsa dicotomia. Mas nesse caso, eu me arriscaria a dizer que, embora não seja um argumento, é algo que te conduz como se diz, a concluir falsamente. Por quê? Quando você diz Brasil, ame ou deixo, você espera que o ouvinte supra a premissa faltante, né? É tipo, Brasil, ame ou deixo? Eu amo, logo, não sou crítico. Tá entendendo? O Brasil, ame ou deixo? Eu sou crítico, né? Vou deixá-lo porque eu sou crítico, tá entendendo? Eu acho que é uma premissa que te conduz para um falso raciocínio, né? Para um falso... Sim, para que a pessoa mentalmente faça uma argumentação, né? Exatamente. Complete o argumento mentalmente. Exato, porque por si só não quer dizer nada. Eu vou dar um exemplo melhor. Porque, como eu falei, esses sofismas, eles têm uma aplicação tanto na política quanto na nossa vida pessoal. Vamos supor um casal de namorados, no qual o rapaz ele bebe muito, certo? E a namorada quer que ele beba menos, porque, sei lá, ele faz vexame, né, nas festas e coisas assim. Aí o namorado se sai com o seguinte: ou me ama como eu sou, ou vai embora. É o mesmo falso dilema, é o mesmo falso dicotomia. É falso por quê? Porque existem várias possibilidades, né? Porque você não é obrigado quando ama uma pessoa, a amar as coisas erradas que ela faz, né? Ninguém faz isso, né? Em geral, né? Pode até haver alguém que, aquela mãe que aceita tudo que o filho faz, né? Mas em geral não é assim. Você ama a pessoa, você gosta da pessoa, mas você não gosta de uma série de coisas que ela faz. Então, quando o cara diz, ou você me aceita como eu sou, ou vai embora, ele está induzindo a namorada a pensar assim: poxa, eu amo ele, então vou aceitar como ele é. Tá entendendo? Então, é tipo um argumento, é como se fosse um intimema, né? Certo? É como se fosse um intimema. Você empurra a premissa e espera que a pessoa supra a premissa faltante e conclua ela mesma, né? O que é exatamente a ideia, não parece, Felipe? Sim, não, se você... É possível, como você falou, pegar essa proposição e colocar em forma de argumento, e aí você teria, de início, como você falou, um entimema. Mas aí eu acho que vai depender de uma... Porque como é que eu faço? Logo no começo, eu suscito essa discussão sobre interpretação, interpretar e depois analisar no plano lógico. Então, é preciso primeiro um trabalho interpretativo para saber se o que a pessoa quer é colocar simplesmente uma proposição, ou se é um argumento, um entimema, como você falou, um argumento com premissas implícitas. Se se tratar de um argumento, então a análise de que há uma falácia aí, apesar de que, nesse caso que você falou, o rapaz pode argumentar o seguinte: você continua no relacionamento se você quiser. Eu estou dando arbitrariamente essas duas opções. Mas aí estaria cometendo a falsa dicotomia, né? É como se assim, na verdade está dizendo o seguinte, né? Não vou parar de beber.
certo? Isso. É como se ele dissesse assim, se ele disser que só existem duas opções, aí é a falsa dicotomia, mas ele pode dizer o seguinte, existem várias opções, mas para você eu só dou essas duas. Mas, em geral, né, falsa dicotomia. Não é um modo razoável de argumentar, né? Nesse sentido, ou você me aceita como eu sou, ou vai embora, né? Nesse sentido, é uma falsa dicotomia, né? Agora, você levantou um ponto interessante, né? Que tudo isso exige interpretação, né? Não é óbvio que as coisas são assim ou assado, né? É preciso interpretar o contexto, né? Essa é uma coisa que o Alípio tem se dedicado bastante, né? Que muitas vezes, por primeiro lugar, pelo fato da pessoa dizer um sofisma, não significa que ela é mal intencionada, porque, em primeiro lugar, ela pode nem saber o que é o sofisma, né? Então ela pode estar repetindo o que os outros dizem. Um exemplo simples é esse que a gente ouve muito: não existe prova que Deus não existe, logo Deus existe. Eu já vi isso até na televisão, certo? Então muitas pessoas colocam aquilo ali e acham que é uma forma razoável de argumentar, certo? Então você não pode concluir que a pessoa é mal intencionada. Segundo, é isso que você está dizendo, que isso é muito importante. É preciso verificar o contexto. E, aliás, isso é algo que as pessoas estão deixando de lado hoje em dia, né? Aliás, toda a fake news, uma boa parte do que é fake news, trabalha em cima disso. Você recorta uma frase do seu contexto, certo? E coloca um sentido completamente diverso. E, por outro lado, as pessoas de mau caráter usam a mesma estratégia para despistar, certo? Elas dizem o que dizem, depois quando dizem que elas disseram o que elas disseram, elas dizem que está errado porque isso foi tirado do contexto. Então, isso tem que ser considerado atentamente, né? O contexto em que as coisas são ditas, certo? Tanto para que a gente evite, né, fazer uma interpretação equivocada, quanto para que a gente também não seja enganado quando alguém diz que ele não disse o que disse porque foi tirado do contexto. Então é preciso compreender. É por isso que um modo de combater fake news, a estratégia, em primeiro lugar, é verificar a fonte, né? Verificar se aquela fonte é confiável. Porque existem jornais especialistas em fake news. Então tudo que eles fizerem vai já estar maculado desde o princípio, né? O segundo passo é verificar as fontes sobre o que eles estão falando. Porque ainda que seja um jornal de fake news, eles podem estar falando alguma verdade, alguma coisa, né? Então é preciso verificar as fontes, da onde que eles estão tirando aquilo, certo? E muitas vezes vocês veem que a coisa é recortada, certo? O Alípio falou aí do caso do bêbado, não me lembrou o caso da Vanusa do Marcos Paulo, né? Não é do tempo de vocês, acho que alguém já falou de Vanusa, Marcos Paulo. Marcos Paulo era um cantor muito famoso da década de 80, tinha um problema sério de alcoolismo. E fizeram o máximo para ele parar de beber, e ele fez algo que parece com essa falsa dicotomia, mas não é. Ele simplesmente disse: eu não vou parar de beber, eu não vou. Eu sinto muito, mas eu não quero parar de beber, certo? Isso é diferente de fazer, como o Alípio disse, diferente de dizer uma falsa dicotomia. Aí você está dizendo que, independente do que o outro fizer, ele vai continuar tomando aquela posição. E isso não é um sofisma, certo? Isso aí é afirmar, ainda que você pode questionar a escolha dele, né? Mas ele tem o direito de fazer essa escolha. E nós, em muitos sentidos, nós fazemos isso, né? Às vezes as pessoas chegam para a gente com certas exigências que a gente não está a fim de cumprir. E dizer que não quer fazer aquilo não implica de forma nenhuma um sofisma. Mas se por outro lado o cara disser assim, de uma forma mais: se você me ama, você vai me aceitar como eu sou, né? Com esse defeito. Aí é problemático, aí cai no falso dilema, certo? Porque amar não implica aceitar certas coisas, né? A pessoa pode até amar, aceitar, pode amar e não aceitar. Então argumentar falso, dizer que se me ama, ou me ama, né, como eu sou, e aceita, né, meu alcoolismo, ou vai embora. Nesse sentido de que a pessoa, que o amor significa
Aí seria uma premissa implícita, né? Amar significa aceitar o outro incondicionalmente, né? Em todos os seus aspectos, em todas as suas perfeições, né? Aí sim seria um sofisma, né? Porque não é o fato, né? Bom, Ô Aldo, fala aí, Alípio. nessa questão do contexto, um dos critérios que eu estou propondo, eu ainda não lhe passei isso porque ainda não desenvolvi muito bem, é justamente de falácia, um critério de classificação seria o que eu estou chamando, pode ser que depois o nome venha a mudar, o critério epistemológico, que é você analisar, deixa eu abrir também a câmera, peraí. Você analisar somente o corpo de evidência e as premissas e a conclusão. Então, você analisa as premissas e a conclusão, e a partir disso já é possível dizer se há uma falácia ou não aí. Mas existem falácias que somente com essa avaliação você não diz se é falácia. Você tem que analisar o contexto para ver se é falácia. Então, é como se já seja possível, aí já é possível separar em falácias que ocorrem nesse plano epistemológico, ou seja, há um problema na relação entre as premissas e a conclusão não decorre das premissas, mas existem aquelas falácias que, a priori, não há um problema das premissas para a conclusão, mas há um problema quando você analisa um argumento confrontado com o outro, no plano dialético, que é o que eu estou chamando de falácias processuais. Então, um ad hominem, por exemplo, frequentemente, ele não há problema do argumento por si só. Vou dar um exemplo. Você diz, tem uma fábrica que está poluindo o rio. Tem uma fábrica que está poluindo o rio. E há um debate, e a fábrica argumenta que é interessante para a cidade que na verdade não está poluindo, esse tipo de coisa, então ela deve permanecer, as atividades dela devem permanecer. E aí você mostra o quanto a fábrica está lucrando com aquilo ali. Olha, ela está, por exemplo, a Coca-Cola, seu argumento é que ela está sujando os mananciais, né, a água da cidade, e aí você diz, olha, na verdade essa fábrica está ganhando milhões. Você dá esse argumento para a população. É por isso que ela está querendo continuar as atividades dela. Mas ela está poluindo o rio. Então, esse argumento é um ad hominem, porque você, em vez de se concentrar no fato da fábrica, no fato de se o rio está sendo poluído ou não, você está apelando para a fábrica se ela está ganhando dinheiro com aquilo ou não, entendeu? Só que é um argumento válido, porque, de fato, na maioria das vezes que uma empresa está ganhando muito dinheiro com aquilo, ela vai defender aquilo ali. Então, ele passa a ser um argumento razoável. Não dá para dizer que é uma falácia, a menos que você analise o contexto e olhe qual é o outro argumento que ele está sobrepondo. Aí pode ser que seja falácia. Frequentemente será. Exato. Em relação às falácias, a falsa dicotomia, tem um exemplo excelente, né? Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso, lá para o projeto Lógica Viva, que é essa que a gente ouve continuamente hoje em dia. Ou você está a favor de certo governo, ou você é comunista. Aí, por outro lado, tu diz assim, ou você está a favor de certo partido, ou você é fascista. Está entendendo? É uma falsa dicotomia. Que você pode... entre ser comunista e estar a favor do governo, tem um montão de outras opções. E entre ser fascista e estar a favor de certo partido envolvido em corrupção, tem um monte de opções também. Tá entendendo? E aí fica fácil. E qual é o objetivo dessa falsa dicotomia? É fazer uma polarização que é exatamente o que eles querem, certo? Porque ao fazer essa polarização, eles eliminam todos os políticos moderados, intermediários, certo? E literalmente tiram do campo de jogo os outros jogadores, certo? Então é um exemplo claro de dicotomia. Perfeito. E aí, nesse plano, nem precisa analisar o contexto, né? Já é uma falsa dicotomia. Basta conhecer o mundo e o argumento. Exatamente. Exatamente. Bom,
Passemos para o próximo. Esse aqui é o que mais temos hoje em dia, pela ignorância. De acordo com a definição, é o argumento que conclui que é algo verdadeiro por não se ter provado que é falso, ou conclui que algo é falso porque não se provou ser verdadeiro. Então, anotem aí a definição que aparece no livro do Carl Sagan. Anotem aí. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Anotem isso daí. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Eu vou explicar. A ausência de evidência não é evidência da ausência. O que isso quer dizer? Que não é porque a ausência de evidência não é evidência da ausência. Perfeito, Frederico, isso mesmo. Não é porque não se encontrou até certo momento evidência de algo que essas evidências não existam ou que não serão encontradas eventualmente. Certo? Então, o fato de você não ter encontrado evidência não significa que elas não podem ser encontradas um dia. Um argumento simples, aquele argumento que eu já ouvi na televisão, né? Ninguém conseguiu provar que Deus não existe, logo Deus existe. É um caso desse. Você apela para a ignorância, apela para a falta de evidência. Certo? De fato, ninguém provou que Deus não existe. Mas isso não é prova que alguém possa não provar no futuro que Deus não existe. Logicamente, é possível. Certo? É possível provar de alguma maneira, não sei como, né? Mas é possível, continua, é uma possibilidade. Então, qual é a atitude correta em relação a um argumento como esse? A gente disse, esse argumento é um falso argumento, não, é uma falácia, um apelo à ignorância, e através dele, isso é importante dizer, porque as pessoas costumam fazer uma confusão. O argumento não é válido para provar a existência de Deus, mas se eu provo que o argumento não é válido para provar a existência de Deus, também não estou provando a inexistência de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Nós estamos aqui verificando argumentos, não as coisas. Certo? Eu estou dizendo o quê? Que esse argumento que diz que porque não se provou que Deus não existe, então Deus existe, então eu estou dizendo que esse argumento não é válido, esse argumento é falso. Mas não tem nada a ver com a existência de Deus. Porque imagine, o fato de não provar que uma coisa não existe, se a gente pudesse provar que ela existe, a gente podia provar a existência de qualquer coisa no mundo. Então, por exemplo, ninguém provou que gnomos não existem. Não existe nenhuma prova da inexistência de gnomos. Logo, existem gnomos. Ninguém provou que fadas não existem. Mas aí, isso não é prova que elas existem, e por aí vai, né? Quer dizer, se um argumento desse fosse plausível, fosse possível, né, fosse válido, então a gente podia provar a existência de tudo que no mundo que não foi provado. A gente podia provar a existência de rinocerontes, cor-de-rosa em Júpiter, né, cuja existência ninguém conseguiu provar, a inexistência ninguém conseguiu provar, e todas as coisas do gênero, certo? Agora, eu acho que o Alípio já falou sobre isso. Aí a gente tem que fazer uma distinção entre coisas que são factíveis e coisas não factíveis, certo? Então, a atitude correta em relação a tudo isso, logicamente, é a suspensão de juízo. Então você suspende o juízo em relação à existência de gnomos e fadas e tudo mais, né? Mas, na prática, não há por que considerar seriamente a possibilidade da existência dessas coisas. Não há nenhuma razão palpável, né, que nos leve a considerar seriamente a existência dessas coisas, visto que elas são, evidentemente, frutos de ficção, certo? De histórias, né? Mas, então, difere da afirmação da existência de um animal que se acreditava extinto, né? Mas, então, logicamente, diante de um argumento desse, a gente deve suspender o juízo em relação à existência ou não da coisa, e condenar o argumento, né? Epistemicamente, aí vão haver nuances, certo? Dependendo do objeto que está sendo afirmado. Uns podem ser claramente invenções, mitos, né? Agora, logicamente também é isso que é estranho, né? Em última análise, nada impede a existência de fadas e gnomos e anjos e deuses. Logicamente, são tão possíveis quanto quaisquer outras coisas, né? Agora, epistemicamente,
outra coisa, né? Quer dizer, isso Aldo, vai depender do modo como a nossa cosmovisão, certo? Que nossa cosmovisão inclui anjos, então eles vai ser para nós plausível que eles existam. A nossa cosmovisão é totalmente, sei lá, científica no sentido do século XX? Não, e por aí vai. Oi, quem falou aí? sou eu, Joelson. Fala aí, Jobson. É porque eu já ouvi um argumento desse. Geralmente nós, quando dizemos que algo é utópico, é algo que é irrealizável. Mas eu já ouvi um argumento que utópico não significa que seja irrealizável, mas muito difícil de ser realizável no momento. Mas em outro, você poderia, né? Mudando as circunstâncias, né? Você poderia. Então, nós usamos muito o tópico, né? Para desmerecer certas coisas. Não, isso é utópico, isso é um pensamento utópico, né? Como se nunca fosse acontecer ou se realizar aquilo que você pensa. Por exemplo, eu quero uma igualdade entre... mas isso é utópico, né? Nós usamos muito isso. Exato. O tópico significa que não tem topos, né? Que não existe ainda. Mas o fato de uma coisa não existir ainda em determinado lugar não significa que ela não pode existir, seja em outro lugar, seja naquele mesmo lugar que posteriormente. Mas o tópico se tornou até ofensivo, né? Quando diz, não, você é um cara utópico, né? As pessoas usam isso como uma ofensa, até. É como antigamente se falava em um idealista. Você é um idealista? Idealista, Mas é uma boa ideia, né? Bem lembrado, né? Quer dizer, utopias também são coisas que podem acontecer, né? Nada impede. O fato delas não existirem e não terem acontecido, pelo menos não aqui ou acolá, não é prova que elas não possam vir a acontecer. Quer dizer, sobre a ausência de evidência, você não pode concluir que a evidência da ausência, né, que pela falta de que a coisa existe nesse momento, você não pode concluir que a coisa não vai existir em algum outro momento. Mas aí é importante salientar uma coisa que dentro dessa questão do alípio, né, porque há situações em que essa regra não vale. Por exemplo, na questão da paternidade, né? Se você é acusado de paternidade, se alguém alega que é seu filho, você não pode se recusar a fazer o teste, porque se você recusar, aí a paternidade é presumida, certo? Então, ainda que não exista ausência, ainda que não exista evidência de que você é pai, o mero fato de você se negar a fazer o teste já acarreta que você a paternidade ou a maternidade vai ser atribuída a você. Certo? Isso é importante porque, caso contrário, o indivíduo podia sempre dizer, não me nego a fazer o teste. E aí o filho ficaria sem pai ou sem mãe, né, porque o sujeito não quer fornecer evidência. É a mesma coisa do álcool, né? Até uns anos atrás era assim, né? Se o sujeito se negasse a fazer o teste, ele se safava. Agora fizeram de um jeito que se negar a fazer o teste, se negar a conceder a evidência, já é presunção de culpabilidade, né? Ele vai preso, certo? E depois faz um teste de sangue nele. Então, há casos em que essas coisas que a ausência de evidência não se aplica, como esses dois, por exemplo, e outros. Oi, alguém está falando? Oi, pessoal. Marcos, fala aí, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta bem rapidamente, porque eu vi aí em um dia, você falando, professor Aldo, que o nosso colega Marcos Rezende ia falar um pouco sobre falsas notícias. E aí você está falando agora sobre falsos argumentos. E eu queria saber a diferença entre argumentos e notícias, porque existem notícias que convencem sem ser argumentadas, sim ou não, né? Se não for o caso, se as notícias são argumentos, então a gente torna a cena, o que está acontecendo na nossa sociedade, o sofisma, né? Volta a cena para como se os baixos sofistas, né, lá da Grécia tivessem
ficou um pouco cortada a fala do Marcos, mas eu entendi o que você quer dizer, Marcos. Então a pergunta é se o que Marcos Rezende, né? Se essas falsas notícias são a mesma coisa de falsos argumentos. Se notícias e argumentos são a mesma coisa. Será que notícias convencem sem ser argumentadas? É um bom ponto. Porque uma falsa notícia não é veiculada gratuitamente, né? Você não vai veicular uma falsa informação por nada. Há duas razões que uma notícia pode ser falsa. Por engano do repórter, né? Ou por má fé, certo? O problema é que tanto num caso quanto no outro, embora a notícia, como falou ali o Alípio, não contenha um argumento completo, nós tiramos nossas conclusões a partir das notícias. Então, vou dar um caso sobre esse. Havia uma escola em São Paulo e os professores e o diretor foram acusados de pedofilia, foram acusados de abusar dos alunos. E era totalmente falso, não houve intenção de prejudicar os caras. Mas, quando a notícia foi veiculada, isso causou, a população concluiu, né, que as pessoas eram monstros. E eles foram lá e destruíram a escola pedra por pedra. Posteriormente, se comprovou que a notícia era falsa. Mas o dano já era tarde, né? O dono da escola, que até eu acho que é um descendente japonês, hoje em dia ele tem uma máquina de tirar xerox. Ele foi à falência, foi destruído, a vida dele foi destruída por uma falsa notícia. Então, a notícia falsa, e a partir da notícia falsa, as pessoas concluíram que deveriam destruir a escola. Outra notícia falsa que saiu ultimamente é que vocês devem ter visto esse vídeo terrível, né, no YouTube, né? Era sobre a mulher que foi acusada de bruxaria, né? E acusada de sacrificar crianças. Então surgiu essa notícia no YouTube não sei não lembro mais qual meio de comunicação, se foi WhatsApp. Então o que aconteceu? A população concluiu que deveria matá-la. E as pessoas foram lá e mataram ela, e filmaram isso, certo? Então, embora uma notícia não possa não conter um argumento, as pessoas tiram suas conclusões a partir dessas notícias e agem de forma correspondente, né? Então é por isso que é muito importante isso, e por isso que a fake news vem nesse sentido. Você informa, não precisa a fake news ter um argumento, basta ter uma premissa que force, né, que leve o indivíduo a tirar certa conclusão, certo? Se você, na véspera de uma eleição, você acusa alguém justamente de corrupção, você está fazendo com que o cara que ouve a fake news conclua que não deve votar nele. É claro, né? Então, é nesse sentido, né? A notícia pode conter um argumento completo, ou o que é mais poderoso é que seja um argumento enigmático, que forneça só a premissa para que o indivíduo ele chegue à conclusão, né? E essa ideia de o indivíduo chegar à conclusão é importante. O Aristóteles já disse isso. Lá, quando ele falou na retórica, o Joelson estudou isso bem, sobre a questão dos antinemas, né? Ele até mencionou aí. O que é o argumento antinemático? O argumento do qual você tira umas premissas porque você sabe que o ouvinte vai supri-las. E o ouvinte, quando suprir essas premissas, ele sente prazer. Está entendendo? Então, e se por outro lado, se você ficar dizendo aquela premissa, você vai entediar o cara. Se eu disser assim, em 94, o time do Brasil foi aos Estados Unidos e trouxe a Copa. O time de futebol do Brasil foi aos Estados Unidos e trouxe a Copa. Todo mundo conclui o quê? Que ganhou o Campeonato Mundial. Porque você não pode trazer a Copa é consequência de ganhar o Campeonato Mundial. Você não precisa dizer, em 94, o time do Brasil foi para os Estados Unidos, ganhou o campeonato e trouxe a Copa. Isso se torna tedioso, né? Se torna chato demais, né? É melhor pular o que todo mundo vai suprir e ir direto para a conclusão. Ou nem sequer isso, deixar que o ouvinte, que o leitor, supra
a premissa restante e conclua ele mesmo. Isso vai dar mais prazer para ele e isso vai fazer com que ele sinta se sinta mais poderoso, se sinta empoderado, né? E passa a pesquisa na hora nenhuma, sendo conclusões totalmente falsas sobre a realidade. Aldo? O professor, Quem está falando? posso fazer um comentário? É o Matheus. Fala aí, Então, Matheus. o Marcos Savelli fez aquela pergunta e a princípio eu achei, vou ser bem sincero, uma pergunta meio simplória, porque qual a diferença de notícia e argumento? Aí conforme o senhor foi desenvolvendo e eu fui pensando melhor na pergunta, veja, parece que a gente perdeu de fato a distinção que parecia simples, porque um jornal, por exemplo, dá uma notícia que de fato é verdade, e para quem não gosta daquela notícia, aquilo é tomado como uma narrativa que está fazendo guerra contra uma outra narrativa, né? Então, veja, por mais que aquilo tenha embasamento factual, a gente não quer acreditar na notícia porque ela contraria outra narrativa. Isso é um fenômeno muito novo, eu acho, para a gente pensar realmente as fronteiras entre notícia e argumento, né? Que parece que estão se confundindo hoje. Não é hoje, Matheus, é sempre. Porque o ser humano, os históricos já falavam isso claramente, a representação humana é sempre racional. Se dizer isso significa dizer que ela é articulada linguisticamente. Então a gente não se limita a ver as coisas, a gente tenta compreender as coisas. Aldo? Tenta compreender. Então, por exemplo, isso o Epiteto fala, né, que os animais usam as representações. Mas nós humanos não apenas usamos, mas tentamos interpretá-las. Certo? Isso significa que a gente vai tentar compreender. Por isso que o humano é visto como exegeta da realidade. Né? E a coisa mais difícil, na realidade, para nós humanos é entender o que está acontecendo. Isso não é de hoje. Sempre foi assim. Daí a importância do filósofo. Né? Porque o filósofo, quando é um grande filósofo, ele não só ele entende o mundo, mas ele faz com que os demais entendam junto com ele. O grande artista é a mesma coisa. O que é o grande artista, o grande músico, o grande poeta? Ele é capaz de mostrar o mundo para as pessoas. Certo? E como se faz isso? Exatamente isso, né? Articulando linguisticamente a realidade. Porque ela não é dada assim para nós. O dado bruto não diz nada sobre nada. Certo? Aldo? Fala aí, Alípio. É o seguinte, vou fazer 2 comentários. Sobre essa questão de Marcos, você explicou perfeitamente essa questão do Intimema. Eu vou tentar também fazer um comentário para tornar mais claro essa divisão sobre notícia e argumento. Se você tem uma notícia que não sei, tal pessoa abusou de crianças, não tem nenhum argumento aí. Não tem argumento na notícia, porque não tem inferência. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que lê, na sua compreensão, não construa um argumento. O processo psicológico de crença é diferente. Então, no processo psicológico de crença dela, naquela questão, ela vai construir argumentos. A pessoa, o sujeito. Então, eu posso pensar, por exemplo, essa notícia foi vinculada na Globo. A Globo é um portal de credibilidade, logo deve ser verdadeira. Então, ou seja, na minha cabeça, há um processo argumentativo de crença naquela notícia, embora na notícia em si não seja um argumento. Então, não confundir a questão, né? Muitas vezes você pode interpretar uma notícia como argumento justamente porque a gente completa, como o Aldo bem explicou. Mas se for para analisar por algum motivo só aquela questão, só a notícia em si, não há argumento ali. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, claro que podem haver notícias que contêm argumentos, né? Muitas vezes contém. E a outra observação é sobre essa questão da falácia do apelo à ignorância. De fato, a forma epistemologicamente, assim, no plano teórico, assim, mais perfeita de agir é a suspensão do juízo. Mas no plano pragmático, então, por exemplo, você não prova que fadas não existem. Você não prova que gnomos não existem. E aí você suspende o juízo. Só que muitas vezes no plano pragmático você precisa tomar uma decisão. Então, quando o Estado acusa o indivíduo de que o indivíduo é um estuprador,
Se o Estado não apresenta prova suficiente, então o Estado toma o indivíduo como inocente. Porque é muito difícil você ficar provando a inocência. Como é que eu provo que eu não sou um estuprador? Então, quem se assume por uma questão prática epistemológica de que o ônus da prova é daquele que alega. E aí, realmente, quando você não consegue provar, há uma consequência no sentido de presumir o contrário. Mas, mesmo assim, o direito tem a sensibilidade de diferir. Por exemplo, num caso em que eu descubro que quem estuprou não foi a pessoa X, foi a pessoa Y, então X é absolvido completamente. Porque eu descobri que o autor foi outro. Ou eu descobri que o crime não aconteceu. Agora, se o processo é extinto por falta de provas, então, por mais que X seja absolvido, o processo pode ser reaberto depois, quando ele é extinto por falta de provas. Então, o direito é sensível a essa diferença de quando, por exemplo, se descobre que o estuprador é outra pessoa, ou quando a questão é por falta de provas. Ele sabe que é inocente por uma questão pragmática, mas que ele, na verdade, mais provas podem vir a apontar esse sujeito como culpado no futuro. Então, existem essas questões contextuais e práticas, né? Excelente, excelente. Obrigado, Alípio. Então, voltando ao ponto que o Matheus falou, né? Esse é o grande desafio nosso, né? Nesse momento e em outros momentos, saber o que está acontecendo. É muito difícil saber o que está acontecendo. O Borges, brilhantemente, definiu isso no elogio de Helena, né? Porque nós somos persuadidos de coisas, né? Porque nós podemos ser persuadidos. Nós podemos ser persuadidos justamente porque não temos conhecimento. Ele diz assim, né? Se os humanos tivessem conhecimento do que tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo e de tudo que vai acontecer no futuro, a opinião conselheira, ele chama, a opinião não teria nenhum efeito sobre eles. Mas nós humanos sabemos muito pouco do que aconteceu, muito pouco do que está acontecendo e nada sobre o que vai acontecer no futuro. Então, consequentemente, nós estamos totalmente expostos à persuasão. Por isso que uma das poucas armas que nós temos de defesa contra essa persuasão é a lógica. Como o Sócrates mesmo mostrou, né? O Sócrates dizia claramente que não sabia o que eram aqueles conceitos sobre os quais ele discursava. Mas ele sabia que se a pessoa tem concepções contraditórias sobre aqueles conceitos, ela também não sabia. Certo? Então ele usava só a lógica para desarmar a pretensão de sabedoria dos seus adversários. Então nós, num mundo como esse, que vivemos, nós não temos muito mais outras armas que não a lógica, né, para nos defender da apoptosia, nos defender da precipitação de juízo. Que nós sabemos sobre o que está acontecendo? Nós mal sabemos o que está acontecendo na nossa volta. Certo? Mal sabemos o que está acontecendo aqui no nosso bairro, na nossa casa, no nosso prédio, quanto mais o que aconteceu, sei lá, o que acontece a milhares de quilômetros, o que acontece em outros países, o que vai acontecer no futuro. Não sabemos de nada. Sabemos de nada. Daí a importância crucial da lógica, né, para nos ajudar. E no âmbito mais utópico, que chamaria assim, da poesia, da música, porque os grandes poetas têm essa capacidade de mostrar para a gente as coisas que estão acontecendo, né? E de mostrar para a gente o que pode estar para acontecer também. Bom, voltando aqui ao pela ignorância, né? Então, aqui o autor do Dones, ele define mais simplesmente, coloca a falta de prova não é uma prova, né? Então, falamos bastante. Derrapagem. Esse é muito importante. Nossa, isso aqui estamos vendo acontecer o tempo todo hoje em dia. Eu ia falar, né, que uma das características que distinguem o humano dos demais animais é a capacidade de pensar hipoteticamente. A gente pensa hipoteticamente tanto nos projetando para o futuro, quanto também inferindo a partir de algo que a gente está vendo. Por exemplo, no caso, né, você vê uma
uma fake news dizendo que um político é corrupto. Aí você conclui, se é corrupto, então não vou votar nele. Certo? Então, ao fazer isso, você está pensando hipoteticamente, está fazendo se A, então B. A, logo B. Certo? Esse pensamento hipotético é uma característica humana. Os animais não podem fazer isso, não têm essa capacidade. Os animais não se projetam para o futuro. Certo? Você não pode explicar para o seu cachorro, por exemplo, que você vai voltar amanhã, para o seu gato. Ele só compreende o presente, ele não realiza essas inferências hipotéticas. Certo? É uma característica humana, e a ciência depende dessa característica, depende do pensamento hipotético, depende da gente pensar do se A, então B, de se projetar para o futuro, se projetar para uma certa propriedade da coisa. E agora, ao mesmo tempo em que isso é uma grande coisa que nos distingue dos animais, isso também, se a gente usar ruim, de modo ruim, se torna um instrumento de opressão para nós mesmos. E então a derrapagem, ou bola de neve, os nomes que ele deu aqui, deu os dois, derrapagem ou bola de neve, ocorre quando você, dentro de um pensamento hipotético, conclui como necessárias conclusões que não são senão possíveis. E é interessante que eles usam isso, por exemplo, o argumento contra o jogo no Brasil é assim: se nós legalizarmos os cassinos, as pessoas ficarão viciadas no jogo. Se as pessoas ficarem viciadas no jogo, terão que roubar para suprir seu vício. Se elas roubarem, serão presas porque roubaram. Né? Se forem presas, suas famílias são destruídas. Consequentemente, a liberação do jogo conduz à destruição das famílias. Então, consequentemente, se liberarmos os jogos, destruiremos as famílias. O que há de errado nesse raciocínio? Que o elo entre essas condicionais é apenas possível, não é necessário. Certo? Então, não é necessário que alguém, ao entrar no cassino, se torne viciado. Não é necessário. Você pode entrar no cassino e não se tornar. Não é necessário que alguém se torne viciado e roube. Ele pode se tornar viciado e pode, sei lá, encontrar um outro jeito que não roubar para suprir seu dinheiro. E no Brasil ainda mais, né? Não é necessário que ao roubar seja preso, né? E, sobretudo, não é necessário que, sendo preso, a família dele seja destruída. Não há necessidade nenhuma unindo essas antecedentes e essas consequências. Não há necessidade nenhuma. E, na verdade, eu podia usar o mesmo argumento para proibir a bebida alcoólica. Certo? Eu diria assim, bebidas alcoólicas destroem a família, porque o sujeito bebe a bebida, bebe a cerveja, aí fica alcoólatra. Fica alcoólatra, ele vai se quebrar financeiramente. Se quebrando financeiramente, vai roubar. Se roubar, ele vai ser preso. E sendo preso, será destruída a sua família. Então, qualquer coisa que acarreta qualquer risco seria condenada, né, como destruidora da família. Por exemplo, se dirigir, sofrerá acidente. Se sofrer acidente, morre. Se morre, a família fica desamparada. Então, é uma forma de argumentação totalmente furada. Eles usam a mesma coisa em relação ao aborto, em relação às armas também. Nos Estados Unidos, eles usam esse argumento para defender a posse de armas. Né? Então, eles dizem assim, né? Se tirarem nossas armas, então, o próximo passo será retirar nossa liberdade. Né? Daí que a gente vê essa coisa horrível. Outro dia eu vi na notícia americana, os sujeitos fazendo um protesto no estado americano, dentro do prédio do governo, todos armados com metralhadoras daquelas que parecem de filme, sabe? Aquelas coisas horrorosas. Né? E as pessoas achando ótimo, porque eles ligam liberdade com armas. Veja que se eu posso usar armas, então sou livre. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Não, pelo contrário, o fato de você precisar usar uma metralhadora para andar na rua significa que sua liberdade está em risco o tempo todo. Né? Que você vive num lugar muito perigoso. Né? Então, a derrapagem, bola de neve, ocorre quando você considera como necessárias as consequências que não são senão possíveis, certo?
que ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo do jogo, dá o exemplo das armas automáticas. E outro é da questão da legalização da maconha, né? Se legalizarmos a maconha, então drogas mais pesadas serão usadas, e se drogas mais pesadas serão usadas, as pessoas... E por aí vai. É sempre o mesmo terrorismo, né? Mas isso não é fato. Você vai em um país como Portugal, que eles legalizaram maconha, e não, pelo contrário, você teve uma melhoria geral da situação das drogas, né? Então, são formas capciosas de governar. De governar não, de raciocinar. Eu queria ter um quadro aqui para falar mais sobre a questão condicional. Eu vou tentar fazer um material audiovisual falando sobre isso. Mas, basicamente, é o seguinte. Uma condicional é uma proposição na forma se A, então B. A é antecedente, B é consequente. Por exemplo, se é dia, a luz. Se é dia, a luz. É dia, é antecedente, a luz é consequente. Certo? E o silogismo condicional é quando você afirma antecedente para obter a consequente. Se é dia, a luz. É dia, logo a luz. Se A, então B. A, logo B. Tá certo? Eu sei que assim vai ser um pouco difícil, né? Esse é um desafio, ensinar lógica formal. Então tá ótimo aí, tá ótimo. Sem o meu quadro, não, o meu quadro é tão bom para anotar, mas eu vou pensar em algo assim, vou pensar no... O Lei Daviston. Acho que tá bom. Oi, professor. Oi, não, você está conseguindo... Fala aí, Marco. Fala aí, galera. Você poderia repetir essa questão do silogismo aí, do condicional? Tá, eu vou tentar, deixa eu ver aqui se eu consigo... já sei o que eu vou fazer, calma aí. Eu vou fazer um Google Doc. Ô, professor, eu geralmente, quando eu estava dando aula, se tiver no computador é mais fácil. O senhor abre o Word e aí compartilha a tela, porque o que o senhor digita aí a gente vê aqui, entendeu? Funciona como se fosse um quadro negro. Deixa eu ver se vocês conseguem um experimento aqui. Eu sei que tem uma coisa que eu não... Deixa eu fazer, ó. Janela. Não, essa não. O que é isso aqui? Aqui. Vocês estão vendo? Sim, eu consigo ver. Vocês estão vendo se A então B? Sim, sim. Maravilha, então vamos lá. Vou aumentar a fonte. Se A, então B. Anotem aí. A é antecedente. B é a consequente. Tá? Então, a regra é: se A é verdadeiro, B é verdadeiro, correto? Então, eu raciocino assim: se A, então B. Ponto e vírgula. A, ponto e vírgula, logo B. Certo? Anotem isso aí, por favor. Estão anotando? Estão conseguindo ver certinho? Alô? Dá para ver muito bem. Está ótimo, professor. Está ótimo. Então anotem aí. Por exemplo, agora eu vou formalizar isso aqui para vocês entenderem como é o bola de neve. Se libera um jogo, pessoas se viciam. Se pessoas se viciam, Ô Souza, fecha o microfone, por favor. deixa eu diminuir a letra para caber.
Estão vendo assim? Se roubam, são presas. Se são presas, famílias são destruídas. A dificuldade desse tipo de sofisma é essa, porque é naturalmente possível que as pessoas se viciem, é até esperado, né, que as pessoas se viciem, algumas, né? Mas isso se aplica a qualquer coisa, né? Isso é um sinal. Se a gente levasse a sério esse argumento, a gente teria que proibir todo tipo de coisa. Proibir cigarro, proibir que as pessoas comprem, porque as pessoas também se viciam em comprar, proibir sexo, porque as pessoas se viciam em sexo, proibir bebida, porque as pessoas se viciam em bebida. Então, o fato de algumas pessoas se viciarem não implica, em primeiro lugar, que todas vão se viciar. E não implica, consequentemente, que você deva proibir alguma coisa por causa disso. E formalizando, ficaria assim, ó, o sionismo hipotético, né? Se A, então B. Se B, então C. Logo, se A, então C. Isso aqui se encaixa também no que disse o Alípio, né? Porque formalmente, como eu apresentei, não há problema lógico aí. O problema aqui seria um sofisma modal, né, o Alípio? O que você acha? Eu acho que é um sofisma modal, porque tem a ver com a modalidade que você entende, né? O problema aí, eu estou ensaiando uma categoria, né, algo que vai precisar ainda também um desenvolvimento melhor, que é no sentido de alguns sofismas são problemas de representação, né, que é onde estaria aquele, por exemplo, espantalho. Nesse caso, o problema é que quando se usa uma relação assim, né, de condicional, de lógica formal, quando se fala se A, então B, então o que se está dizendo aí é que isso implica necessariamente. Exatamente. E aí você coloca algo que não implica necessariamente. Então você colocou algo que não cabia naquela fórmula. Nesse caso não dá para falar se A, então B. Mas aí você coloca no formato errado. O problema no plano das premissas, novamente. Então, não só das premissas, também no plano da relação do que está sendo dito com o real, né? Com a realidade. Quer dizer, não é algo que corresponda à realidade, né? Sim, não corresponde, então. A premissa é falsa. Por isso que eu estou dizendo, essa premissa é falsa. Ela não não dá para você dizer se A, então B, no sentido de implicação material, né? Você bem sabe que se, então, tem vários sentidos, né? Você pode falar se, então, no sentido, no outro, no sentido causal, no sentido de contrafactual, no sentido... Nesse sentido de implicação material, isso é falso. Não dá para dizer se A, então B, no caso, se as pessoas bebem, logo se viciam. É um modal nesse sentido, podemos dizer assim, é como se eles estão querendo dizer, é necessário que se abrir no cassino, as pessoas se viciam, quando na verdade é apenas possível, é possível que eles aplicam necessidade quando há só possibilidade. Perfeito, entendi agora porque você falou em modal. Isso, porque não exato, o problema não é possível, não é necessário. E realmente eles invertem essa necessidade. Né? Passemos para o próximo. Pergunta complexa. Esse aqui é o sofisma ao qual o Alípio fez referência. Vocês estão todos aí? Pergunta complexa, né? O primeiro exemplo que eu vi de pergunta complexa foi no filme um desenho animado do Pernalonga, né?
que aí ele está dando um Oscar, eu acho, o Gaguinho, aí ele pergunta sobre o Gaguinho, se afinal ele tinha parado ou não de bater na mulher dele, né? Então, o que acontece aí, né? Se ele responde que sim, significa que ele já tinha batido. Se responde que não, significa que continua batendo. A pergunta é complexa porque a pergunta, ela contém em si uma afirmação implícita, uma afirmação escondida, né? Porque vocês sabem, uma pergunta não tem valor de verdade, não tem valor verdade na lógica. Temos vários tipos de proposições, de frases, né? Mas apenas as proposições na forma SAP, ou que tem um predicado, ou nas quais algo é afirmado de outro algo, podem ser verdadeiras ou falsas. As proposições categóricas. E as demais proposições, os demais tipos de frases, né, melhor dizendo, não são nem verdadeiras nem falsas, como frases com ênfase, né, como é belo o Párteno, né, com uma exclamação no final. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Então, uma pergunta, né, você virá amanhã? A pergunta também não é verdadeira nem falsa. Daí, que tinha até um bordão, né, de um comediante do século XX, que ele dizia, fazer as perguntas mais brabas do mundo, né, para os indivíduos. Aí o cara ficava ofendido, e ele dizia, calma, perguntar não ofende. Certo? É como dizer, perguntar não é dizer nada, não é afirmar nada. Mas a pergunta capciosa, a pergunta complexa, ela, na verdade, contém uma afirmação, né, cujo objetivo é deixar o interlocutor em maus lençóis. Certo? Posso perguntar para alguém, afinal, você parou ou não de vender substâncias ilícitas? Né? Então, mais uma vez, né, você está supondo que ele ou vendeu ou continua vendendo. Agora, parece engraçado, né, mas não é, porque isso também é uma arma nos discursos políticos. E a gente vê isso aí em vários debates, né, os candidatos usando isso uns contra os outros para deixar o outro em maus lençóis. E também, né, em discursos filosóficos. Muitas vezes as perguntas... exatamente. Muitas vezes as perguntas, elas são capciosas, né? Elas contêm afirmações cujo objetivo é deixar em maus lençóis o adversário. Aliás, nesse sentido, a gente tem que lembrar que uma das maiores fontes de sofismas é a própria filosofia, né? Porque, em geral, o modo como correntes filosóficas atacam as outras correntes filosóficas é muito desleal. Então, eles usam toda forma de sofismas. Nesse sentido, né, Lipe, a gente pode até pensar na pergunta complexa contendo um espantalho. Muitas vezes é assim. Pergunta complexa contém um espantalho e isso deixa um problema difícil para o interlocutor, porque ele tem que se ver na necessidade de esclarecer, não, que afinal ele defende. Né? Fala aí, Lipe. Não, pode ser encarado dessa forma, né? A pergunta complexa, o problema é discutir uma proposição com esse intuito, né? De fazer a pessoa se comprometer com essa proposição, entendeu? Quando, em vez de, na verdade, ele se esconde atrás dessa ideia de que a pergunta, em tese, não tem valor algum, mas na verdade tentando induzir uma proposição com valor verdade embutido. Nesse caso do exemplo da mulher, que o cara batia na mulher, né? Exatamente. E a gente vê esse tipo de coisa, como eu disse, na filosofia, né? Então é muito problemático a gente... É por isso que uma das coisas frequentes da filosofia, um dos conceitos frequentes para você escrever em filosofia, é evitar fazer comentários sobre a filosofia a partir de outra filosofia, certo? Justamente por causa dessa uma incomensurabilidade conceitual aí, que faz com que, via de regra, esse tipo de argumentação seja inválido, né? Ou você faz as perguntas erradas, tá entendendo? E obtém respostas também disparatadas.
sobre as coisas. O seguinte, a gente vê cada vez mais, né, ultimamente, apelo a motivos em vez de razões. Então, o autor resolveu contar aqui uma série de apelos, conceitos, apelo ao povo, mas, no fundo, o que está acontecendo aqui? Um sofisma pode ser encarado como uma falha em dar razão, né, que se espera sobre alguma coisa, né? E o apelo a motivos é isso. Então, toda vez que você, ao invés de se justificar racionalmente, você usar alguma outra coisa, você está apelando a motivos, né? No caso do apelo à força, eu vou ler cada um deles separadamente, né? Mas no caso do apelo à força, você está dizendo que a razão do outro fazer aquilo que você quer é que, se não fizer, ele vai sofrer, né? Sofrer algo duro, né? Algo doloroso, certo? No caso do apelo à piedade, é tentar convencer o outro, mais uma vez, pela piedade, né? Por uma paixão. Vocês veem que aqui, ao invés de razões, você apela para paixões. No caso, no apelo à força, você apela ao medo. No apelo à piedade, você apela à pena, né? Apelo às consequências ao medo novamente. E por aí vai. Quase sempre você está apelando para emoções, em vez de razões. Então, o primeiro aqui é o apelo à força, argumento ad baculum. Ad baculum, ad baculum significa o báculo, né? O báculo é uma espécie de porrete, cacetete, né? Que os romanos usavam. E todo mundo sabe para que serve o cacetete, né? Então, o apelo à força ocorre quando, ao invés de você dar uma boa razão para alguém fazer alguma coisa, você diz que a pessoa deve fazer aquilo ou ela vai sofrer as consequências, né? Então, é um apelo ao medo, na verdade, né? Então, a gente ouve isso desde criança, né? A mãe chega perto do filho e fala, faz isso, senão... Aí, no caso, o apelo à força é disfarçado pelas reticências, né? Mas a criança já imagina que o senão significa, né? E isso causa medo. E, como a gente ouviu outro dia também, né? Quem fizer essa pergunta para mim vai apanhar, né? Mais ou menos pela força. Ou então, quando o cara disse, não, vamos colocar a polícia atrás de você, pela força. Então, toda vez que, ao invés de ter um argumento, uma razão, você oferece medo, né? Você estimula o medo nas pessoas para as pessoas agirem conforme você quer, você está apelando à força. E, mais uma vez, é o mesmo caso que eu falei antes, né? Dentro de uma perspectiva de uma sociedade racional, isso não tem lugar, né? Porque você deve ser capaz de explicar racionalmente a razão de se fazer isso ou aquilo. Explicar razoavelmente, né? De dar uma razão, uma explicação de por que você deve fazer isso. Certo? Quando você não é capaz de fazer isso, isso indica problemas, indica que, por um lado, você não tem razão para fazer isso, que a única razão é o seu interesse, tá? E, por outro, também que você sai do jogo democrático e jogo republicano e se lança para a tirania, né? A tirania resolve as coisas pela força, certo? Então, esse apelo à força é cada vez mais frequente, né? E a gente vê vários exemplos disso, ainda mais hoje em dia, né? Nossa sociedade resvalando no totalitarismo, não só nossa, mas é uma tendência mundial, né? Então, cada vez mais a gente vê esse tipo de argumentação sendo empregado, né? Eu nem sei se é uma argumentação, Alipe, como seria isso, né? Porque o apelo à força é o quê, né? O que é o apelo à força? Isso não é sequer um argumento, né? Faz isso, eu te mato, né? Ou, na verdade, é um argumento do bandido, né? Do assaltante, né? Passa para cá, senão se estoura, né?
Aqueles filmes da máfia, né? Tem uma proposta irrecusável. Exatamente. Exatamente. Professor, Oi. é Fred. Estou só no áudio aqui. Uma pergunta. Como é que fica, como eu posso dizer, esse apelo à lógica quando a educação é muito eficiente, né? A gente vê, por exemplo, Brasil é um dos últimos colocados do PISA, né? É um número altíssimo de analfabetos funcionais. Como é que funcionaria, né, dentro de um contexto desse, o uso da lógica, sendo que a gente tem muita dificuldade de interpretar coisas simples? Então, esse é um grande problema, né, cara? Me permite também uma digressão aí para a pergunta do Fred, né? Isso aí eu acho uma coisa que eu compartilho com outros professores, com cabeceiros, por exemplo, sobre a questão do latim. Até meados do século XX, se ensinava latim nas escolas primárias e tudo mais. E alguém vai pensar assim, porra, por que vamos aprender uma língua que está morta, né? Uma língua que não significa mais nada para a gente, certo? Já que os romanos já não existem mais. Né? Mas, na verdade, se a gente olhar para a nossa língua é uma língua românica, né? É uma língua, evidentemente, derivada do latim. Só que com alguns problemas lógicos. Entre esses problemas lógicos está exatamente a ausência de declinações. Então, uma frase latina, pelo uso de declinação, para quem não sabe, é um sufixo que você adiciona à palavra, pelo qual você define a função sintática dela na oração. Então, de acordo com o sufixo que você coloca na palavra, digo aí no substantivo, adjetivo, né? Ela cumpre a função de sujeito, de objeto direto, indireto, adjunto, por aí vai. Certo? Então, o latim tem essa propriedade. Então, você adiciona um sufixo na palavra e, com isso, você define a função sintática dela na frase. Que vantagem tem isso? A vantagem é que, quando o indivíduo faz isso, ele, imediatamente, ele compreende a estrutura sintática das frases. Isso não é pouca coisa, cara. Porque compreendendo a estrutura sintática das frases, você compreende também a estrutura lógica do que você está dizendo. Não é à toa que os romanos são os povos que mais adoravam lógica da antiguidade. Fazer lógica em latim é muito bom, porque a língua favorece. Entendeu? Então, até meados do século XX, nós tínhamos o latim nas escolas, e isso ajudava muito, né, na compreensão do português. Portanto, eu costumo dizer que se você quiser aprender bem português, aprenda um pouco de latim. Não precisa ser um latinista, não precisa ser... Aliás, daqui a um tempinho vai sair um livro meu de tradução de carta de Sêneca para uma editora de São Paulo. Eu traduzi essas cartas de Sêneca há muitos anos. Eu sou autodidata em latim. Então, faz uma diferença fundamental. Quando eu aprendi latim, como pela primeira vez eu disse assim, poxa, esse é o português. Né? Português, eu sei agora de onde veio o português. E eu sei agora o que é ser um objeto direto, um objeto indireto, um sujeito, um predicativo. Eu sei, sabe, um particípio, né? Que a gente tem ainda particípios residuais, como estrela cadente, né? Então, o conhecimento nosso da língua cresce muito. E, espantosamente, né, outros países que nem sequer usam língua latina, línguas românicas, ainda põem latim nas suas grades, como a Alemanha, né? Como na Inglaterra estavam querendo. Cadê? Eu tenho um livrinho aqui de uma professora que estava estimulando o estudo do latim na Inglaterra. Cadê? Hoje não acho nada nessa livraria, na qual nada eu acho. A livraria está na minha biblioteca. Trabalhei no Vivovox, mas nunca mais pude. Então, isso ajuda muito. Então, na verdade, a educação brasileira claramente foi na marcha ré aí, né? Nas últimas décadas. Foi decaindo. Isso é evidente, né? Isso é evidente. E é o ponto, né?
Por exemplo, hoje eu chego numa sala de introdução à filosofia, eu ensino lógica, porque ensinar lógica ajuda a pessoa a pensar melhor, tá entendendo? E pensar melhor, ela vai poder escrever melhor e tomar decisões melhores e por aí vai. Agora, é lamentável, né, essa lacuna da educação, é lamentável. E realmente é um problema. Como que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer pessoas que mal sabem ler, interpretar um texto, pensar racionalmente? Como que vai ser? Não é à toa que certas religiões, nem merece o nome de religiões, não entram no exterior. Por quê? Porque as pessoas lá têm um mínimo de educação. E essa educação implica certa razão, certa capacidade de raciocínio, que faz com que eles rejeitem isso. Religião não é a palavra certa, não. Eu não quero nomear, mas vocês sabem ao que eu estou me referindo. Não são religiões, são os religiões, né? Certo? Isso nem entra lá, nem entra, porque para o indivíduo aceitar aquilo ali, ele tem que já estar num estado cultural perigoso, né? Então, esse é um problema sério, cara. Esse é um problema sério. Como que a gente vai fazer qualquer coisa nesse país se não temos uma educação minimamente razoável? Como que vai ser? Eu não sei. Eu não sei, Frederico. Eu sei para você, eu recomendo o estudo da lógica, não um estudo aprofundado, não querendo que vocês sejam especialistas em lógica, não, mas pelo menos um rudimento. É por isso que eu falei com o Balieiro, o que eu vou fazer nessa matéria, né? Eu falei, vou convidar pessoas renomadas no país, né, para fazer conferências para vocês terem um amplo espectro, uma ampla visão do que se faz em filosofia, especialmente na minha área, né? Eu chamei a Juliana Ágio, já confirmou, o Eduardo Boechat vai falar semana que vem, o Marcos Silva, que é um dos caras geniais do Brasil, trabalhando em filosofia analítica e lógica, já confirmou, a Tainan Bueno, da UFAL, também brilhante, confirmou, e quem mais? Então, eu vou, por um lado, mostrar para vocês pessoas brilhantes do país, por outro lado, falar um pouco de lógica. Não é à toa, cara, eu entro hoje em dia em salas de introdução à filosofia, então eu sou lógica. É aquela coisa, eu não vou ensinar a falar sobre metafísica cartesiana para um cara que não sabe nem nada, não sabe nada, cara. Como que eu vou fazer isso? Me expliquem. Que eu sou um cínico, sou um palhaço, cínico num péssimo sentido, né? Eu vou ser que nem a Maria Antonieta, né? Vou sugerir que as pessoas famintas comam brioches, né? Já que não podem comer pão. Então, no Brasil, a gente tem que ensinar o básico, né? E pelo menos nisso eu tenho sido bem sucedido. As pessoas gostam dessas coisas, né? E são coisas úteis. Quem vai dizer que isso é inútil? É claro que é útil, né? Se você raciocinar melhor. Né? Quem raciocina mal só toma decisões ruins, né? Quem há de negar isso, né? E você falou alguma coisa, Frederico? Não, professora, só essa dúvida mesmo, obrigado. Então, Aldo, Fala, Marcos. Eu tenho uma pergunta. Olha, eu tenho uma pergunta, porque é o seguinte, eu tô gostando aí dessa questão linguística, né, e o papel das línguas antigas para o desenvolvimento do pensamento filosófico, né, e até para compreender os textos antigos. Então, nós temos aqui, na própria UFES, um potencial para isso, que é o professor Aldo, né, que conhece muito do grego e latim, certo? Então, será que vale a pena? Eu acho que vale, assim, um encontro falando sobre o potencial da língua grega arcaica latim. Oi. Eu me comprometo, ano que vem eu faço um minicurso, vou abrir um minicurso, ou um curso mesmo, porque eu fiz aprovar isso aí, na nossa grade da graduação, a gente colocou latim, justamente por causa dessa argumentação aqui que eu estou falando. Eu e o Cabeceiras, a gente aprovou isso lá, está lá. Então é uma matéria que a gente pode dar, tá entendendo? E não fazer um encontro, não, fazer um curso mesmo sobre isso. As pessoas só teriam a ganhar. É uma delícia aprender isso, é uma delícia ouvir sobre isso. E não é preciso pensar assim, agora eu vou ter que traduzir o latim. Não, calma, traduzir não é para todo mundo, né? Porque é a mesma coisa, sei lá, você saber inglês
e, ao mesmo tempo, você ser um tradutor-intérprete simultâneo. Isso não é para qualquer um. Isso é coisa difícil. Mas, para saber inglês, a ponto de você entender o que se diz e falar, já é uma grande coisa, né? Certo? Então, não é preciso pensar o difícil. Eu preciso, nessas línguas, aprender a ideia delas, aprender o que é uma declinação, aprender para que serve. E só aprendendo isso, a pessoa abre sua cabeça. Né? Eu tenho feito isso com pouco sucesso, devo admitir, né? Desde que eu cheguei na UFES. Mas as pessoas que trabalharam comigo estão indo longe, né? Por causa disso, como o Joelson, que não há de negar, né? O Carlos Enéas e outros alunos que foram nessa direção comigo, né? Estão aprendendo essa questão da língua, né? Então, com certeza, quando a gente tiver uma oportunidade, a gente vai por aí. Me lembre disso aí, por favor, Marcos, para a gente fazer ano que vem. Tá certo? Bom, alguém ia falar alguma coisa? Bom, então tem um apelo à força, que na verdade é um apelo ao medo, e depois tem um apelo à piedade, à de misericórdia, né? Que é o apelo à pena, certo? E você tenta fazer passar a sua ideia estimulando no seu interlocutor a pena, a compaixão. Em relação a isso, tem uma história brilhante de um julgamento romano, que o cara estava devendo muito dinheiro, então ele queria estimular a compaixão dos juízes, né? Então o advogado dele, em Roma já era possível ter advogado, fez com que os filhos do devedor entrassem chorando no tribunal, né? Para mesmo quebrar o coração assim dos juízes, né? E aí, só que as crianças evidentemente não entendiam o que estava acontecendo e tiveram que fazer com que elas chorassem fingindo, né? Então as crianças entraram fingindo no tribunal. Só que o advogado da acusação era um cara esperto, ele tinha no bolso os dadinhos. Dadinho, para os romanos, a coisa mais divertida do mundo são dados, veja que, né? Eles adoravam dados, né? Imperadores que eram viciados em dados, ficavam jogando dados. Eles tinham até uma maquininha, descobrimos recentemente que você jogava o dado por cima para que o dado caísse de uma forma totalmente aleatória, né? Para você não viciar o resultado. E aí, quando as crianças passaram chorando, ele pegou os dadinhos e jogou no chão. Aí, quando as crianças viram os dadinhos, e saíram, foram pegar os dadinhos, né? Ficaram alegres instantaneamente, denunciando que elas estavam fingindo, né? Então, muitas vezes as pessoas usam isso contra nós, né? A piedade, a nossa compaixão. Isso, aliás, é uma das fraquezas da humanidade, né? Que justamente aquilo que nos caracteriza como humanos pode ser muito mal usado, certo? Então, as pessoas, como se diz, né? Abusam dos nossos bons sentimentos, né? Nos usam a partir dos nossos bons sentimentos. Então, a gente precisa discernir o que é apelo à piedade e portanto, mal intencionado, do que não é. Porque muitas vezes a pessoa... aí é um caso perfeito mais um caso perfeito sobre o que o Alípio falou, né? Que é preciso avaliar o contexto, é preciso avaliar a situação. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação mesmo que a compaixão é devida e você tem que ajudar, tem que chegar junto. Mas outras vezes ela vai estar ali tentando se aproveitar de você, tentando te passar a perna, né? Então, nesse caso, não só a lógica é importante, mas também experiência de vida. Você tem que ter bagagem, tem que ser capaz de ler os sinais, né? E, para os históricos, o mundo está cheio de sinais, tudo é cheio de sinais, né? Os deuses colocam sinais por toda parte. Então, as pessoas mal intencionadas, por mais que elas queiram ocultar que são mal intencionadas, elas vão emitindo sinais que são mal intencionadas. Então, é preciso que a gente seja capaz de ler esses sinais, que é preciso que a gente aprenda a ler essas coisas, o que não é tarefa fácil de forma nenhuma. Então, o apelo à piedade é quando o sujeito usa, né, quer estimular no outro a pena, a compaixão, de uma forma mal intencionada, né, para obter alguma vantagem sobre o outro, certo? Que eu dava o exemplo do estudante, né, que chega para o professor, mas como eu fui reprovado, eu estudei tanto. Sim, né, mas estudou tanto, mas talvez não tenha estudado direito, né? Ou talvez estudou tanto e não entendeu, certo? Então, porque a questão não é estudar tanto, a questão é entender, certo?
Agora, um exemplo contrário, né? Alguém chega, poxa, eu não pude estudar porque ocorreram problemas terríveis da minha família, minha mãe morreu, fulano. Aí ele está apelando a compaixão, mas não o que se acha ali. Nesse caso não é o sofisma, ele está explicitando, está explicando a situação dele, né? Aí não vejo como um sofisma, eu vejo como uma situação que merece a nossa compreensão. Concorda comigo, Alípio? Sim, concordo. Essa questão do apelo à piedade, como você notou, ela depende do contexto, realmente. Como você apontou, o contexto no direito, existem exemplos que dá para mostrar bem isso aí. Porque o júri, ele pode absolver, por exemplo, a pessoa, ainda que reconheça que foi ele que praticou o crime. Então, você pode fazer digressões, no sentido de, olha, veja a situação dele, você mostra que foi um negócio totalmente passional, que ele foi provocado, que ele, não sei o quê, e no sentido para ele ser absolvido, né? E é justo, porque realmente ele pode ser absolvido por aqueles motivos. Agora, se você está fazendo esse apelo à piedade no mérito, onde o método da discussão é quem matou, quem não matou, aí realmente é falacioso. Nesse caso que você apontou da prova, a gente admite como regra que realmente em algumas situações muito extraordinárias façam ser possível essas situações extraordinárias. Então, a pessoa apresentando isso não tem nada de falácia. Ele vai mostrar, aconteceu uma situação extraordinária, minha mãe teve um acidente. Então, já se admite a uma regra implícita no sentido de que algo extraordinário a esse ponto é um motivo plausível para a pessoa, de repente, adiar a prova ou a entrega de trabalho, esse tipo de coisa. O Alípio, inclusive, a Cíntia, que tem uma base no direito, pode ajudar a gente. Parece que em alguns casos em que um filho morre por negligência do pai, por responsabilidade do pai, em alguns casos específicos, o pai ele fica isento da punição, né? Porque presume-se que a culpa pela morte da criança já é uma punição grande o suficiente, né? Exatamente. Perdão judicial, o nome desse instituto. Você entende que, olha, ele já sofreu demais. Não faz sentido eu ainda pegar e punir esse cara. O próprio fato já está punindo ele. Por negligência, um acidente de carro, por exemplo, e que se prova uma negligência do pai e a criança morre. Sei lá, não comprou a cadeirinha correta ou adequada para dirigir, sei lá, alguma coisa do tipo. Seria um homicídio culposo e o juiz entende isso, que realmente pode entender isso, né? Que o fato por si só então realmente Aldo explicou de forma irretocável. A depender do contexto, o apelo à piedade e à misericórdia, ele pode ser falacioso e a depender do contexto, não. Depende do mérito da discussão, se aquele apelo é legítimo ou não. É isso. Agora, o apelo à força, o adbáculo, aí realmente eu acho que muitas vezes não é falácia, é uma coação direta. Aquela questão que está... Se você pega e fala, olha, você tem que fazer isso, você aponta uma arma para a pessoa, olha, você me entregue seu dinheiro, você vai dizer que isso foi um argumento? Não foi um argumento, você obrigou a pessoa, ela não teve a vontade, ela não foi convencida, ela deu por ameaças para proteger a vida dela. Então, o apelo à força, eu acho que muitas vezes ele sequer é um argumento, não dá para dizer, então não dá nem para ser falácia. Seria realmente uma ameaça, uma coação. O que existe muitas vezes é um apelo a consequências. Como o Aldo pontuou também, a questão do medo, não foi? Do apelo ao medo. Aí, nesse caso, pode ser falácia. Mas, a depender do contexto, também pode ser legítimo. Você apontar para uma questão que, na verdade, não é uma razão racional, mas é uma consequência pragmática, dizer à pessoa, olha, é melhor você não entrar com ação, porque provavelmente você vai... Por exemplo, direito do trabalho, acontece muito isso, de uma pessoa entrar com ação contra uma empresa, ela tem direito, vamos supor, e aí as outras empresas não contratam mais ela. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, você entra com ação, você é empregado de uma construtora, e você entra com ação
para sei lá, direitos seus que você não recebeu. E aí você ganha. Mas aí depois disso, nenhuma outra construtora ela contrata você. Então alguém que aconselha esse cara com o argumento de, olha, não entre com ação não, porque depois você não vai ser mais contratado. Ele não está nesse mérito de se a pessoa tem direito ou não. Ele tá apelando para uma consequência. Mas é uma consequência que, do ponto de vista pragmático, é racional e é razoável. Então, não dá para dizer que isso é uma falácia. Então, o contexto, a análise do contexto é necessária e sofistica mais nessa questão da falácia ou não, e é necessária. Perfeita observação, gostei muito. Perfeito, Alípio. Isso nos leva exatamente à última. Vamos fazer mais uma hoje. E, Alípio, para a próxima, pode ir daí para baixo, vai vendo aí. Exatamente o apelo às consequências. E em outros lugares, os autores chamam de apelo às consequências adversas. Anotem aí. Apelo às consequências adversas. Que ocorre quando alguém quer provar que algo é falso ou verdadeiro, né, pelas consequências adversas que adviriam se não fosse esse o caso. Por exemplo, né, isso eu já ouvi várias vezes também. Se a teoria de Darwin é verdadeira, somos aparentados dos macacos. Certo? A consequência adversa é ser aparentado dos macacos. Né? Então, com isso, se quer provar, né, que a teoria de Darwin é falsa. Mas, vejam bem, por mais desagradável que pareça alguém sermos aparentados dos macacos, isso, de forma alguma, é impedimento, né, que seja verdadeira a teoria de Darwin. Certo? Não é porque a consequência parece desagradável para alguém, né, que a tese em questão é falsa. Podemos ser aparentados de macacos e isso não impede, né, não tem nenhum um problema estético ou moral para alguém, talvez, né, mas não constitui qualquer impedimento para a verdade da teoria da evolução natural. Certo? Nesses casos, nem precisa de contexto, né? Isso aí é sempre falso. Exatamente. E eu tenho um outro caso também, que se a vida não tem sentido, se Deus não existe, então a vida não tem sentido. Mas a consequência diversa é a vida não ter sentido. Mas, por mais agradável que pareça essa consequência, isso não, de forma nenhuma, vai provar a existência de Deus. Deus pode não existir e a vida pode não fazer sentido, pode ser um sentido que a gente constrói, enfim. Então, uma coisa não obriga a outra, necessariamente. Né? Uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Certo? A consequência diversa não impede daquilo que ela é consequência. Certo? E, mais uma vez aí, lembra aquilo que eu falei anteriormente, né? Esse é um falso argumento sobre a existência de Deus, mas eu estou falando sobre o argumento. A existência de Deus não está colocada aqui. Certo? Pode ser verdadeira, pode não ser, dependendo das crenças de cada um. Só estou mostrando que essa forma de argumentar ela é falsa. Certo? Professor, eu pensei no seguinte exemplo, né? O Schopenhauer é um filósofo bastante pessimista e lança vários argumentos para provar que seria melhor se não tivéssemos nascido, né? E aí, no contexto dele, ele recebe uma enxurrada de críticas dizendo que esse tipo de pensamento ele pode estimular o suicídio ou até um quietismo político, né? Nós não nos mobilizaríamos por uma melhora política porque, no fim das contas, não é possível ser feliz. Então, seria um apelo às consequências adversas, né? Nesse caso. Perfeito. Exatamente, perfeito. Aliás, pode usar essa aí. Aproveitemos essa aí para o nosso trabalho. Já está aí. Isso aí me lembrou, essa fala do Schopenhauer, me lembrou muito o sábio Sileno. Sileno era um sábio meio humano, meio, né, fera, podemos dizer assim, que participava do séquito de Dioniso. E uma vez perguntaram para ele, um rei conseguiu capturá-lo, né? E ele
não tinha nenhum, estava muita raiva, assim, de ter sido surpreendido, né, por humanos, que ele desprezava os humanos. E esse rei perguntou para ele o que era a melhor coisa para um humano, né, fazer. Aí o Sileno disse: para o humano, melhor não ter nascido. Mas uma vez tendo nascido, ir o quanto antes para debaixo da terra. A sabedoria do Sileno. E Sileno era um sábio beberrão, né? Ele vivia permanentemente embriagado. Claro, era do séquito de Dioniso, não se podia esperar outra coisa. Estava no contexto. Bom, pessoal. Aldo, Oi, fala aí. Só para deixar claro a questão do mérito, eu vou usar a observação de Mateus, que aí vai ficar muito boa a diferenciação. Se alguém tenta dizer que o argumento de Schopenhauer é falso, porque vai levar a muito suicídio, isso é falácia. Mas se alguém aconselhar ele a não dar esse argumento, porque vai levar a suicídio, isso não é falácia. A pessoa não está dizendo que o argumento dele é falso, só está dizendo, olha, não exponha esse argumento, porque vai ser pior. Eu não estou entrando no mérito se o argumento é verdadeiro ou falso. Eu estou querendo dizer que, por razões pragmáticas, é melhor que você não argumente isso aí. Entende a diferença? Tudo depende do mérito. Uma coisa você está dando um conselho, logo é melhor não argumentar isso. E na outra você está dizendo, logo o argumento dele é falso. A falácia ocorre quando você quer dizer que o argumento dele é falso porque leva a uma consequência indesejada. Exato. Isso é falácia. É mais ou menos. Você... Eu me lembrei aí quando tem uma pessoa por questão de morte para a família, né? E aí uma criança pergunta para onde vão as pessoas depois que morrem, né? Certo? Aí você tem que agir pragmaticamente, né? Certo? Você tem que não buscar as melhores razões, mas argumentar de acordo com, sei lá, o sistema de crenças da família, enfim, né? Nesse sentido, né? Algo assim desse tipo. Para você mesmo, né? Mentir, falar algo que para você é falso, né? Mas, enfim, mas também isso não seria sofismar de forma nenhuma, né? Agir pragmaticamente. Por exemplo, imagine você tendo uma conversa com Schopenhauer. Você poderia dizer que o argumento dele é verdadeiro, ou você poderia suspender o juízo e dizer, seja como for, eu acho que você não deveria dar esse argumento, porque vai ser, do ponto de vista das consequências pragmáticas que vão suceder, eu acho que vai ser pior você exarar a sua argumentação. Ponto final. É uma conclusão razoável. Agora, você dizer que o argumento dele é falso porque leva a consequências desejadas, aí é falacioso. Isso, perfeito. Perfeito, Alípio. Eu acho que por hoje está bom, né? Acho que avançamos bastante, está excelente, estou gostando muito, eu estou conseguindo aprender bastante, espero que vocês todos estejam gostando, e vocês já entenderam como é esse jogo, né? Esse jogo é o seguinte, vocês estão vendo as definições de sofismas, e eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho sobre isso, especialmente vocês podem escolher um exemplo e desenvolver uma redação, até 6 páginas, pode ser uma página, mas o negócio aqui não é lógica, né? Então não é questão de escrever muito, é escrever bem, escrever uma coisa que faz sentido, uma coisa legal, tá entendendo? E no final do nosso curso vocês se apresentam, estão entendendo? É isso aí. Na próxima semana vai ter a palestra do Eduardo Boechat, falando do Posidônio, de Apameia, e a gente se encontra lá. Vamos fazer do mesmo modo, uma meia hora antes, eu coloco a notícia lá no link na página do SIGA, e para quem... E mando também para o pessoal aí que está nos grupos de WhatsApp. Ok? Professor, desculpa, só uma dúvida. O senhor já... não entendi no final. O senhor já pediu que a gente produzisse algo, ou o senhor está mencionando alguma coisa que a gente vai fazer lá na frente ainda? Que o senhor falou dessa... Isso, é para vocês produzirem, mas depois. Depois dessas... Vai ser 2 ou 3 aulas sobre sofismas. Depois vocês produzem. Depois vocês buscam, tá? Fazer uma redação. Eu quero que vocês encontrem, no meio de comunicação, um exemplo de sofisma. Eu quero que vocês desenvolvam, definam, falem sobre isso, numa redação, tá certo? E outra coisa, sobre os resumos das conferências, enviem para mim para esse e-mail aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o e-mail. Vocês podem mandar já, hein? Aldo, e é para enviar até quando, esses resumos? Mandando, né?
Vou mandando, porque se vocês fizerem, vão mandando logo para mim. Aula de NUT, @acadêmico, é acadêmico mesmo? Deixa eu ver agora, fiquei na dúvida. Isso mesmo. Aula de NUT, @acadêmico.ufes.br, tá certo? Aqui, vou colocar de novo. Porque esse é o e-mail institucional que a UFES fez para a gente pode armazenar bastante coisa aí. A gente tem um Google Drive bom, etc. E eu estou inclusive fazendo por aqui, né? Por esse grupo que está. Oi? Não, a gente já tem a primeira conferência, que é o de Rineu, né? Rineu Quinalha, né? Isso. E aí, você quer um resumo dessa conferência? Um resumo, um fichamento, não pedi nem um resumo, um fichamento, são os tópicos, assim. Mandem para lá e vai ficar armazenado lá, na minha caixa de entrada, tá certo? Certo. E com relação às falácias, a gente escolhe uma para desenvolver ou a gente fala de uma grande parte em geral? Vocês escolhem, de preferência, uma. Então, peguem um bom exemplo, identifiquem, definam falácia, falem sobre isso. Tá? Eu falei até 6 páginas num caso de quem gosta de escrever bastante, né? Mas se você fizer isso numa redação de uma página, fica maravilhoso. Que a minha ideia aqui não eu não vou pedir para vocês fazerem trabalho, porque eu sei que vocês já têm trabalho para fazer, que é a dissertação e a tese, certo? Espero que vocês estejam trabalhando nisso. Então, eu vou pedir só para vocês demonstrarem proficiência nessas coisas que a gente está mostrando aqui, tanto quanto ao conteúdo das palestras, das conferências, quanto ao conteúdo estritamente lógico que a gente está lecionando. Tá certo? Olha, com relação à palestra de Rineu, né? A gente tem essa palestra gravada? Já tá lá no YouTube. Deixa eu colocar para vocês aqui. Eu já mandei lá a notícia. Então aí, deixa eu colocar aqui. Eu pensei que todo mundo já soubesse. Aliás, se inscrevam nesse canal aqui, porque eu vou colocar tudo ali. Já está a minha primeira aula. Vai estar essa aula hoje também. Vou dividir lá em 2 pedaços. Um momento. Canal aqui, ó. Não. Estão vendo aí? Anotem isso daí. Eu vou aproveitar e vou despachar esses negócios para o cigarro, para quem não viu. Ok? Alguma outra dúvida? Alô? Pessoal, perfeito então. Foi muito boa a aula, gostei muito. Obrigado, Alípio, aí. Estamos aprendendo bastante aí, gostando. O Manuel está comentando o Trump, tem outros comentários aí. Foi muito bom, muito divertido. Estamos fazendo na medida do possível o que nós sabemos fazer, né? Vamos em frente, ok? Então, até terça-feira que vem na conferência do Eduardo Boechat. Uma boa noite para todos, até lá.